Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias, essa é a correção da sexta semana do PET 3 de Física, do segundo ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Considere o diagrama de fases adiante, em que P representa a pressão e θ a temperatura absoluta da substância. É correto afirmar que, letra A, a curva TC representa a solidificação da substância. Essa está errada. A curva TC representa a liquefação ou condensação ou a vaporização da substância. Nesta curva, a substância está tanto no estado líquido quanto gasoso. Letra B. Acima de θc, o sistema é tetrafásico. Essa está errada. Acima de θc, o sistema é um gás. Letra C. Gás é um estado da substância que se consegue liquefazer por compressão isotérmica. Isso aqui está errada. Compressão isotérmica é um aumento da pressão sem a variação da temperatura. Observe aqui no estado do gás, se eu aumentar a temperatura, a substância não chegará no estado líquido. Ao contrário do vapor, se eu pegar aqui um ponto do vapor e aumentar a pressão, ele pode passar para o estado líquido. Essa é a diferença entre vapor e gás. O vapor, com o aumento da pressão, eu consigo transformar a substância do estado de vapor para o estado líquido. Agora, o gás eu não consigo fazer isso. Eu posso variar a pressão do sistema, que a substância continuará sendo um gás. Letra D. Gás é um estado da substância que não pode se tornar líquido por compressão isotérmica. Essa é a resposta correta. Letra E. No diagrama está representada uma isoterma. Não, esse é um diagrama de fases. Uma isoterma é uma curva que descreve, em uma umidade específica, a relação de equilíbrio de uma quantidade de água sorvida por componentes do material biológico e a pressão de vapor ou umidade relativa a uma dada temperatura. Questão número 2. Entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias estão o volume, a temperatura e a pressão. O gráfico a seguir representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico, é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Assinale a alternativa que apresenta as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas, que é o eixo X, e das ordenadas, que é o eixo Y, respectivamente. A resposta é a letra D de dado. Temperatura e pressão. É praticamente o mesmo gráfico da questão número 1, em que o eixo X, que é o eixo das abscissas, representa a temperatura, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, representa a pressão. Questão número 3. A água, substância comum e indispensável à nossa sobrevivência em condições cotidianas normais, pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes: sólido, líquido e vapor. A figura representa de forma simplificada e fora de escala o diagrama de fase da água, com os eixos representando temperatura e pressão. As linhas do diagrama representam a pressão de mudança de fase em função da temperatura. Com base no diagrama de fases, explique, do ponto de vista da física, como a panela de pressão consegue cozinhar alimentos mais rapidamente quando comparada a uma panela comum. A panela de pressão, por estar fechada, o vapor em seu interior não escapa para o meio. Isso faz com que a pressão dentro da panela aumente. Consequentemente, com base no diagrama de fases, há um aumento na temperatura de ebulição da água, fazendo com que o alimento seja cozido mais rapidamente,
pois a água líquida estará a uma temperatura superior a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, o que não ocorre em uma panela comum, pois a água, nessa temperatura, evapora e escapa para o meio. Imagine que a água está a uma temperatura que normalmente ela seria vapor. Com o aumento da pressão na mesma temperatura, esse vapor pode se tornar líquido. E é isso que acontece na panela de pressão. Você consegue cozinhar mais rapidamente os alimentos, pois a água estará a uma alta temperatura ainda no estado líquido, devido ao aumento da pressão. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.